Fred, no contexto do livro, você aceitou o desafio de trabalhar com o conceito de teoria crítica. Eu te perguntaria de que forma você entende que os significados, que o sentido da teoria crítica pode contribuir no processo de formação e de atuação do educador ambiental? Foi de fato um desafio, né? Apesar de ser algo que para mim é muito no meu dia a dia essa discussão, mas é um desafio pelo gigantismo que é essa tradição, né? Então, você resumir isso em 5 páginas, foi o que eu inclusive falei lá com o Ferrara na época, não é das coisas mais simples você tentar resumir uma tradição tão, enfim, tão ampla e que influenciou campos tão diversos e ciências tão diversas. Primeiro, acho que precisa situar assim, rapidamente, né, que a teoria crítica se constitui no início do século XX, né, com esse nome, teoria crítica, muito a partir de uma discussão que vinha, que era como trazer para questões mais atuais, né, o que vinha a partir da tradição inaugurada por Marx, a questão da compreensão de que sociedade era essa, partindo dessa premissa de que as verdades são históricas, né, elas são historicamente definidas e situadas, que as relações também são transitórias e que, portanto, aquilo que parece absoluto na sociedade não é, né, e que, portanto, se há algo na sociedade que a gente considera que ela não é adequada, né, para o conjunto da sociedade, no sentido da liberdade, da felicidade, da realização, da emancipação, etc., isso pode ser superado, e pode ser superado exatamente pela condição da crítica, né? E a condição da crítica ela se coloca com a capacidade de você repensar o conjunto das relações que definem uma determinada realidade, um determinado contexto, um determinado momento, e você saber atuar para transformar nisso, né? Então, essa era a visão inicial da teoria crítica, pegando de Marx, com diálogo com alguns outros nomes importantes do pensamento, né, tendo Marx como eixo. Então, tem alguns autores importantes na teoria crítica que vão dialogar com Weber, com Nietzsche, com Heidegger, enfim. Mas partindo muito, primeiro da crítica, né, à sociedade capitalista, no sentido de dizer que a sociedade, por definição, ela leva a uma cisão, né? Então, na verdade, essa própria noção de ruptura em relação à natureza, ela decorre do modo como a sociedade se estabelece, e como a cultura se define nessas relações e que leva a essa noção de que a gente está fora, porque, na verdade, pressupõe um processo de cisão em relação a você mesmo, em relação ao outro da própria espécie. Então, essa era uma premissa básica, a teoria crítica. E aí, em cima disso, ele acrescenta uma série de outras críticas, mais no campo da cultura, né? A teoria crítica ela vem muito com essa dimensão da cultura, da arte, da estética, pelo perfil mesmo dos seus mentores iniciais, dos grandes nomes iniciais. Então, ele vai fazer uma crítica a essas relações, né, da sociedade atual, fazer a crítica à ciência e à tecnologia, ou seja, que ciência e que tecnologia é essa e está a serviço de quem, ela é produzida para o quê, para quem, a favor do quê, né? Isso estabelece uma relação direta da questão do conhecimento a serviço da emancipação, no sentido de que, para a teoria crítica, não há possibilidade nenhuma de se gerar conhecimento, a não ser para emancipar, né? Senão o conhecimento ele não tem um sentido de realização humana. E é uma primeira tentativa, efetivamente, de construir um campo interdisciplinar, né? Utilizando a dialética como elemento exatamente dessa construção, por tudo como a dialética se define ao longo do tempo, né? Então, é a capacidade de você estabelecer exatamente aquela relação que eu falei entre ciências, né, de você construir um campo interdisciplinar da análise dessa sociedade, de como é que a gente faz para atuar e transformar a sociedade. Então, eu acho que a teoria crítica, acho que tem alguns elementos mais recentes, enfim, que até chamado pós-críticos, enfim, né, mas eu nem gostaria de entrar aqui nessa discussão, senão a gente não vai fechar aqui. Mas acho que o que fica de muito importante na teoria crítica, da teoria crítica para os dias atuais, primeiro, essa dimensão em que a gente precisa não olhar para as relações existentes como coisas estáticas, absolutas, que é porque é. Isso é muito comum. Isso é porque é. Né? É assim porque é assim, não pode ser diferente. Sempre foi assim. Isso é uma inverdade, né? Isso não é uma... E de que a gente precisa, então, ser capaz de
agir, né, em sociedade para transformar a própria sociedade, transformar o conjunto das relações, para que a gente possa redefinir a nossa própria condição de natureza. Então, acho que esse é um elemento central da teoria crítica para a educação ambiental e que se desdobra muito na educação. A teoria crítica ela foi muito apropriada, em parte pelo Paulo Freire, em parte pela chamada pedagogia crítica, do Giroux e outros, que é essa dimensão da capacidade de reflexão permanente, capacidade de problematização permanente da realidade, para você estar refletindo, agindo e alterando a sua consciência acerca da sua realidade. Então, acho que esse elemento ele é absolutamente central, o elemento da participação, que também está aí embutido, da capacidade do professor ele ser um agente, ele também ser um pesquisador, né, na não dissociação, porque a dissociação pesquisador-professor leva a uma dissociação teoria e prática, muitas vezes. Então, essa capacidade de você ser capaz de formular conhecimentos e de agir, né, de transmitir o conhecimento, mas ao mesmo tempo formular por um processo dialógico. Então, isso rebate na discussão da participação efetiva, da construção de espaços públicos de participação, de uma escola democrática, enfim, e no sentido de você formar para transformar, né? Formar para você ser capaz de superar todas aquelas formas de relação que possam ser entendidas como relações de opressão, de dominação, de expropriação e de alienação. Então, eu acho que esse é o grande recado dessa tradição monumental, né, que realmente assim, isso influenciou inúmeras ciências e tendências, e dentro de algumas ciências, várias tendências dentro da mesma ciência, enfim, então isso é um universo realmente muito grande, mas que o cerne está aí, né, da capacidade de você repensar, né, refletir, agir, transformar e superar as relações que se apresentam como relações que limitam o processo de emancipação e que limitam qualquer possibilidade de você, nós nos redefinirmos como ser da natureza. Fred, obrigado.